e de toda a glória. Deus querido, nesse momento nós nos apresentamos diante da Tua presença. Deus querido, eu peço a Ti que venha abrir, Senhor, os nossos corações, venha abrir as nossas mentes, ó Pai, para ouvir, ó Pai, o que o Senhor tem para falar. Deus amado, que possa, Senhor, ser escrito nos nossos corações, ó Pai, a palavra. Deus amado, usa o Teu servo, Senhor, nesse momento com autoridade, Senhor, para falar tudo aquilo que o Senhor tem a ser transmitido para nós nessa noite. Deus amado, desde já nós damos graças a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Saúde a igreja de Deus com a paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus. Então, amados irmãos, eu vou ler aqui o tema desse projeto, que é 2 Coríntios 8, versículo 14, né? Todos nós sabemos. Todos encontraram? Amém? Que diz assim, versículo 14: mas para a igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Glória a Deus. Amados irmãos, pode se sentar, por favor. Amados irmãos, esse texto e esse tema, esse texto em si, ele se refere ao apóstolo Paulo, né? Nós sabemos que o apóstolo Paulo, eu acredito que ele foi o maior evangelista que já pisou nesse planeta, que já teve neste mundo. Ele se tornou um homem responsável para levar as boas novas, as boas notícias, que era o Evangelho de Jesus, aos gentios, às pessoas que ainda não conheciam a palavra de Deus. Nós sabemos que ele enfrentou muitos obstáculos, muita adversidade nessa caminhada, lutas, até espinho na carne ele tinha. Mas ele foi um homem guerreiro. Ele não desistiu desse propósito, dessa obra que ele assumiu a fazer. Então nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele também, aonde andava, fortalecia as igrejas primitivas, com a graça, alimentando as pessoas com a fé. Mas antes disso, nós sabemos que o apóstolo Paulo se chamava de Saulo, e ele era filho de uma hebreia e de um romano. E ele aprendeu e estudou aos pés de Gamaliel e se tornou um fariseu, realmente um professor da lei, um doutor da lei. E então ele trabalhava a favor dos fariseus e dos sumos sacerdotes. E ele estava no dia em que Estevão foi apedrejado. E ele ajudou a segurar a capa daqueles que estavam apedrejando Estevão. E depois daquele dia surgiu nele uma vontade muito grande de perseguir a igreja, de fazer o mal ao povo de Deus. Então ele pediu carta ao sumo sacerdote para ir a Tarsis, porque ele sabia que lá tinha os crentes falando da palavra de Deus. Amados irmãos, esse homem pediu carta e saiu para um trabalho. Que trabalho é esse? Perseguir o povo de Deus, perseguir a igreja. Eu acredito, meus irmãos, que ainda hoje tem essas pessoas que saem por aí a trabalho, se preocupando com as pessoas que estão pregando a palavra de Deus, ramificando este lindo evangelho que Jesus deixou. E assim o apóstolo Paulo saiu e levou uns companheiros com ele. Então a palavra diz que ele, chegando perto de Tarso, Damasco, veja só, o apóstolo Paulo não foi convidado por ninguém para conhecer Jesus, e nem Jesus convidou ele.
ele teve um encontro. Ele teve um encontro com Deus Altíssimo. Amados irmãos, e eu digo para vocês que qualquer pessoa que tem um encontro com Deus de verdade, cara a cara, ele jamais será o mesmo. Ele é impossível não ser transformado. E assim aconteceu com Saulo. Ele teve um encontro com Jesus, ele viu um clarão descendo do céu, e ali ele caiu por terra. Existem pessoas que dizem que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não diz. Mas provavelmente naquele tempo ele andava montado, porque era distante lá de Jerusalém para Damasco. Provavelmente ele ia montado, né? Então ele caiu do cavalo com o seu rosto no pó, e ali ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele, sem entender, perguntou: quem é, Senhor, que eu estou perseguindo? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Então o apóstolo Paulo, ele viu Jesus falando isso, ele viu o clarão, mas os companheiros que estavam com ele não viram, só ouviram essa voz. Então ele disse: ó apóstolo Paulo, ó Saulo, tu vai, se levanta e tu vai até a cidade, e lá tu vai ser informado aonde você vai ficar. Então Deus é maravilhoso. Ele tinha um discípulo que chamava Ananias. Então Deus ordenou a Ananias que fosse até a uma cidade de Tarsus, e fosse a rua chamada Direita, e lá fosse a casa de Judas, que lá tinha um homem chamado Saulo, que ele estava orando, e ele tinha visto que Ananias vinha, ia colocar as mãos nele, e ele ia voltar a enxergar. Aí Ananias, ouvindo isso numa visão de Deus, ele questionou: mas meu Deus, Senhor, esse Saulo não é aquele que persegue os crentes lá em Jerusalém, que fala em teu nome, e está aqui a serviço para prender os crentes e levar preso para Jerusalém? Ele disse: vai, meu filho, que esse Saulo, ele será um vaso de honra nas minhas mãos. Eu vou usar ele com poder para levar o evangelho aos gentios e a Israel. Então assim ele foi e obedeceu, e ele entrou e encontrou Saulo orando. Então Ananias contou a história para ele, e pôs as mãos nele, e ali ele voltou a enxergar. Então Saulo passou 3 dias sem enxergar, cego, e sem comer e sem beber. Na verdade, amados irmãos, foi um verdadeiro jejum, para que Paulo limpasse a sua rede, as suas entranhas, e tirasse a sua sujeira, porque dali em diante ele ia ser um novo homem. Ele não ia ser mais Saulo, o seu nome ia ser chamado Paulo. Então Saulo, quando ficou bom da sua visão, ele passou uns dias, ele passou uns dias ainda se recuperando, e quando ele saiu daquela casa, ele foi direto para a sinagoga, já pregar a palavra de Deus, já falar desse Jesus. Então as pessoas estranharam, os judeus, porque ele perseguia a igreja, agora está falando a favor da igreja. Então ele foi perseguido por isso. Então, para poder fugir da sinagoga, ele foi tirado pelo um terço, pelo um cesto, subido uma corda. Aí de lá ele foi para Jerusalém, e os judeus também não lhe receberam, porque não acreditavam nele. Mas é como eu falei, Paulo foi um guerreiro, ele não desistiu do seu objetivo. Paulo continuou a sua jornada, as suas viagens, levando a palavra de Deus, um homem inspirado pelo Espírito Santo. E assim Paulo plantou muito pelo mundo a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Então eu quero citar também aqui, meus irmãos, as pessoas que plantou a semente e viu o resultado depois. Abraão, nós sabemos que Abraão era um homem de Deus, era um homem que Deus levantou para ser o homem pai da fé, o pai da nossa geração até hoje. E Abraão, quando estava lá nas Campinas, perto de Sodoma e Gomorra, nós sabemos que aqueles 4 reis invadiram Sodoma e Gomorra, e também levou o seu sobrinho Jó preso. Então Abraão, vendo tudo isso, ficou muito triste, mas ele orou a Deus e juntou os seus servos. Se eu não me engano, era 318. E foi à busca desses 4 reis. E Deus deu o poder para ele, porque nem arma ele tinha. Ele enfrentou um exército poderoso, mas Abraão venceu.
matou todos os eles e trouxe todos os despojos que esse rei tinha levado de Sodoma e Gomorra e o que eles tinham. Então, quando Abraão chegou nas Campinas, lá em Jerusalém, que antes era Salém, existia um rei chamado Melquisedeque, rei de paz, rei de justiça, né? Um sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele veio ao encontro de Abraão, trazendo vinho e pão. Eu já falei uma vez aqui. Então essa foi a primeira ceia que aconteceu aqui na terra. Foi a ceia que Abraão participou, porque ele trouxe vinho e pão. Esse vinho já simbolizava o corpo e o sangue de Cristo, que provavelmente, futuramente ia acontecer. Então, Abraão deu todos os dízimos que ele tinha ganhado, tirou 10%, todos os dízimos é 10%, e deu ao Melquisedeque, rei de Salém. E disse que ele tomou, ele recebeu. Então, por isso, o maior abençoou o menor. Então, hoje nós estamos debaixo dessa bênção, porque Abraão plantou, Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque, ele devolveu para o Altíssimo, para o Deus Altíssimo. Então nós somos abençoados por ele. Aí o pastor citou aqui. Oi? Não tinha lei, foi o primeiro dízimo. Então, o pastor citou aqui em Gênesis 26, 12, a história de Isaac. Isaac estava naquela terra do rei Abimeleque, no tempo da seca, da fome, e ali estava difícil. Mas como ele estava debaixo dessa bênção que o pai dele tinha feito, ele semeou naquele mesmo ano. Então ele tirou 100 medidas, 100 vezes a mais, porque ele estava debaixo da bênção. Então, amados irmãos, quer ser abençoado? Adora o Senhor. Não adoramos o Senhor só de joelho, não. Nós adoramos o Senhor com nossos bens, né? Com o primeiro ganho que nós ganhamos também, com nossas ofertas. Quer ser abençoado? Adora o Senhor. Jesus Cristo estava ali em Cafarnaum, a cidade que depois ele amaldiçoou. Cafarnaum tinha umas 3.000 pessoas. Hoje está um deserto, só existem umas 300 pessoas lá, porque Jesus amaldiçoou Cafarnaum e foi destruída. Então Jesus estava ali sempre indo na sinagoga, principalmente na de Jairo, né? E ali Jesus foi convidado por um fariseu para ir um jantar na sua casa. E Jesus aceitou. Ele pensou com ele: vou jantar na casa dele, vou palestrar com ele e vou ensinar eles como é que pode entrar no reino dos céus. Então Jesus ia passando ali por Jerusalém, meio desapercebido, com os seus apóstolos. E lá em Jerusalém, está lá em Lucas 7:36, fala de uma mulher pecadora. Uma mulher pecadora que o seu nome, nem nome ela tinha. Ela tinha uma referência muito triste, porque era a mulher do pecado. E ela provavelmente viu Jesus passando com o seu discípulo e achou Jesus diferente. E sentiu no seu coração uma grande necessidade de mudança, de transformação. E viu que Jesus era capaz de fazer tudo isso por ela. Então ela viu que Jesus entrou na casa do fariseu. E ela foi seguindo atrás. Olha, meus irmãos, e eu acredito que a casa do fariseu estava aberta, porque naquele tempo, provavelmente naquele tempo, quando a pessoa batia numa porta, quem abria a porta era o dono da casa. E pense com você, se aquela porta tivesse fechada e aquele fariseu tivesse vindo de abrir aquela porta para aquela mulher e deparasse com ela e visse que era uma mulher pecadora, jamais ele ia abrir, mas jamais ele ia abrir. É você, a mulher do pecado? Não ia abrir. Então, amados irmãos, o religioso e o fariseu, ele se institui porteiro do céu. Ele não quer entrar e nem deixa as pessoas entrar. Então, nós temos que saber que Jesus, ele não é exclusivo. Jesus é inclusivo. Ele incluía muitas pessoas com ele. Então, em vez de nós julgar as pessoas, nós temos que tirar o jugo dos nossos olhos e levar uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, para que essas pessoas também queiram conhecer esse Jesus maravilhoso. E ali aquela mulher entrou. Quando deram fé, aquela mulher estava na sala do fariseu, Jesus sentado ali, muita gente importante, tinha o saduceu também.
E aquela mulher olhou para a mesa. Aquela mesa estava completa, estava surtida. Aquela mesa não faltava nada, porque onde está Jesus, amados irmãos, não falta nada. Você já viu faltar alguma coisa onde Jesus está? Não faltava nada. Mas ela, bem simplesinha, humilde, reconhecendo os seus pecados, olhou para aquela mesa e viu que ali não tinha lugar para ela. Não tinha lugar para ela, não encontrou. Mas ela, amados irmãos, olhou para debaixo da mesa e viu algo diferente. Viu os pés de Jesus. Viu os pés de Jesus. E aí, enquanto os fariseus e os saduceus murmuravam de Jesus, ela fez diferente. Ela adorou. Ela adorou a Deus. Ela se jogou nos pés de Jesus. E ela tinha um vidrozinho de alabastro e molhou os pés de Jesus com suas lágrimas, limpou, enxugou os pés de Jesus e adorou a Deus. Porque nós sabemos que Jesus procura os verdadeiros adoradores. Aí se passaram os tempos. Nós sabemos que essa mulher era Maria, irmã de Marta e de Lázaro, que vivia depois na aldeia de Betânia. A aldeia de Betânia quer dizer Tâmara, que era um lugar que tinha muita tamareira. E ela ficava de trás do Monte das Oliveiras, mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Então toda vez que Jesus vinha em Jerusalém, ele não deixava de ir até a casa de Marta e Maria. Ficou muito grato por isso. Foi por isso que ele conheceu Lázaro e Marta. Então Jesus ali estava na casa de Marta e Maria e foi perseguido, porque estava perto de ser crucificado. Os judeus estavam querendo pegar ele para matar, prender. E ele fugiu, nós sabemos que ele fugiu. E quando Jesus estava no seu esconderijo, Lázaro adoeceu. E aí Marta e Maria mandou o mensageiro dizer que Lázaro estava enfermo. Nós sabemos da história toda. Então, quando Jesus chegou ali perto da aldeia, ele ficou mais ou menos 1 quilômetro da aldeia. Ele não se aproximou porque tinha muitos judeus chorando com Marta e Maria por causa do luto. Então Jesus manda um dos seus discípulos, o mensageiro daqueles menos conhecidos, dizer para Marta que ele estava ali, perto da aldeia. Então Marta saiu calada e foi até Jesus. E lá ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? Mas eu sei que tu, pedindo a Deus, Deus faz tudo o que você quer. Pode ter falado assim. E Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Então Marta falou: eu sei que ele há de ressuscitar. Teve essa conversa com Jesus. Aí Jesus manda Marta ir lá atrás de Maria. E chega lá, ela fala: olha, o mestre está aí, está cá e quer te ver. Então Maria foi. E com isso os judeus foram também, achando que ela ia para o sepulcro, chorar no sepulcro de Lázaro. E quando ela se aproxima de Jesus, ela fala as mesmas falas que Marta falou. Ela disse do mesmo jeito, mas só que ela adorou, mas ela foi diferente. Ela se prostrou aos pés de Jesus e adorou a ele. Então Jesus se moveu em espírito, se perturbou em espírito e viu Maria chorando e os judeus. Aí Jesus chorou também, viu? Olha como Jesus gosta de quem adora ele, né? Quem adora ele é diferenciado, viu, meu irmão? Então ele procurou: onde é que está o sepulcro? Onde é que está o sepulcro? Ela ficou preocupado porque ela queria ressuscitar ele, porque ele amava muito Maria, né? Porque ele já sabia o que ela tinha feito com ele. Então ela plantou e colheu. Então Jesus chega lá e diz: diz Lázaro, sai para fora. E o que era defunto se fez corpo e saiu para fora, para a glória de Deus. E ali muitas pessoas que eram mortas espiritualmente viveram porque acreditaram em Jesus. Então foi um milagre muito maravilhoso, porque Maria plantou. Então, vou falar aqui de planta. Zaqueu plantou? Plantou. Zaqueu, nós sabemos que era um publicano. Publicano, ele era o chefe do publicano, porque ele trabalhava a favor do Império Romano. Ele trabalhava a serviço do Império Romano. Na época era César Augusto, que era o imperador de Roma. Então César Augusto, já para humilhar os judeus, colocou Zaqueu de chefe dos publicanos e rumou os coletores para colher imposto. Então os judeus não gostavam muito de Zaqueu. Ele era muito rival, porque ele cobrava talvez além do que devia. E a palavra diz que Zaqueu era rico. Não sei se na história atrás ele é de tradição de pessoas ricas. Provavelmente ele fazia era cobrar além do que devia e ricou. Ele era um pequeno, de pequena estatura. Mas um dia apareceu uma pessoa falando de Jesus para ele, pregando a palavra de Deus para ele.
E eu acredito que essa pessoa foi muito sábio, porque essa pessoa, ele não colocou na frente de Zaqueu as suas características, as suas qualidades de ladrão, de um homem corrupto. Ele falou o contrário. Ele falou das qualidades de Jesus, que Jesus era maravilhoso, que Jesus curava, que Jesus transformava, mudava a vida. Então aquela palavra entrou no coração de Zaqueu, e ele sentiu uma necessidade de conhecer Jesus tão maravilhoso, que era o Filho de Deus vivo, né? Então Jesus ia passando ali em Jericó, ia saindo, e Zaqueu procurou conhecer Jesus, ver Jesus. Mas como ele era pequeno e a multidão era grande, ele não teve como ver Jesus. Mas ele não desistiu. Então, amados irmãos, nós não podemos desistir do nosso objetivo, do nosso foco, que é o Senhor Jesus, o autor e consumidor da nossa fé. Então Zaqueu pegou uma estradinha paralela e correu, e lá achou uma curva e subiu num pé de figueira brava e ficou lá esperando Jesus passar. E quando Jesus vem, disse para ele: Zaqueu, sabia o nome dele, né? Hoje me convém repousar na tua casa. Então Zaqueu desceu depressa daquela figueira e recebeu Jesus alegremente e foi para a casa dele. E os fariseus, os judeus, murmuraram dizendo: quem é esse que se hospeda na casa de um pecador? Aí Zaqueu se levanta e diz: Senhor, meu Senhor, eis que eu vendo a metade dos meus bens e dou aos pobres. E se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou recompensar, eu vou retribuir quadruplicando. Para que plantio maior do que esse? Se arrependeu ali na hora e plantou. Você receber, tomar 3.000 reais de uma pessoa e devolver 4. Então ali foi um plantio muito lindo, meus irmãos. Então naquela hora Jesus, eu acreditei que se levantou e diz: hoje entrou salvação nesta casa, porque ele plantou. Entrou salvação nesta casa, porque este também é o filho de quem? Do Abraão, que plantou lá no Melquisedeque, amados irmãos, que plantou e chegou até a ele. Este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Glória a Deus. Amados irmãos, quando eu morava no Nordeste, que eu era rapazinho de 10, 11 anos, a casa de meu pai era uma casa grande, muito grande, e tinha muito pé de árvore ao redor, laranja, banana, tinha abacate, tinha goiaba, muito plantio de árvore ao redor, tinha até pé de oiti. A minha mãe era uma mulher guerreira, trabalhadeira. Quando era sexta-feira, às 3 horas da madrugada, ela se levantava, pegava o vassourão de garrancho, chamado de relógio, que tem lá no Nordeste, ia varrer aquele terreirão grande. Aí quando era 5 horinhas, ela acordava nós, eu e outro irmão meu, Genival, que nós era, como era gêmeo, mas não era gêmeo não, mas crescemos igual. Até um dia ele tomou uma namorada minha se fazendo que era eu. Aí me levantava, quando não era um couro de boi seco, era um saco que colocava algodão, aquele saco grande, que ele sabe aí, saco de estopa. E aí nós ia apanhando aquele lixo, aí perguntava: mamãe, joga onde? Ela disse: meu filho, joga no monturo. O monturo era atrás da casa, lá longe, atrás da casa. Aí o tempo todinho jogando no monturo. Quando era em outubro, papai queimava o monturo. E aí quando começava a chover, ele plantava. Ele plantava abóbora, milho, melancia, quiabo, girimum, plantava caninha, enchia o monturo de planta. E aí daquela cinza do monturo, ei rapaz, frutificava tantas frutas boas, e nós se alimentava, a nossa casa se enchia de fartura do monturo. E eu digo para vocês que eu era esse monturo. Eu já fui um monturo. Jesus me encontrou no monturo, me encontrou no monte de cascalho. Eu poderia ter sido uma pedra preciosa lá, mas eu estava sujo. Eu estava no monte de cascalho, mas Jesus é um garimpeiro também. Além dele ser carpinteiro, ele é garimpeiro. Ele garimpou e me encontrou, me pegou e me limpou, me lapidou e está me lapidando, para que um dia eu possa ser uma pedra preciosa lá no reino de Deus. Não só eu, mas todos vocês. Glória a Deus por isso. Existia um homem também lá em Cesareia, e o nome dele era Centurião, Cornélio Centurião, da corte chamada Italiana. Esse homem era um homem piedoso. Ele dava esmola.
Ele dava esmola e orava muito. Esse homem plantou. Então esse homem um dia estava orando e ele teve uma visão do anjo. O anjo apareceu para ele. O pastor Bruno sabe da história, né? Apareceu para ele mandar os servos lá onde estava Pedro, para Pedro procurar apóstolo Paulo, né? Então, amados irmãos, quer bênção de Deus, planta. Muitas pessoas só quer colher, não planta nada. E quem colhe muito só de um lugar, uma hora esse lugar vai fracassar, né, pastor Bruno? Uma hora essa safra vai ficar pouca. Jesus falou lá em Mateus capítulo 3, versículo 47, dizendo, ele propôs uma parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou no seu campo uma boa semente. Mas dormindo os homens, né? Veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, se retirou. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos daquele pai de família foram ter com ele e disseram, Senhor, quereis que vamos... Senhor, você não semeaste no teu campo uma boa semente? Por que então tem o joio? E ele respondeu e disse, o inimigo é quem fez isso. E eles disseram, Senhor, quereis que vamos arrancá-lo? Ele porém disse, não, deixem ambos crescer junto, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, eu direi ao ceifeiro, primeiro arrancai o joio, para queimá-lo, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, amados irmãos, existe o joio e o trigo. O joio não adora a Deus, você sabia disso? Quando o joio cresce, ele não se curva, ele continua com o cacho para cima. Mas você já viu o trigo? Quando ele cresce, ele se curva, né? Então esse é o verdadeiro trigo. Então eu acredito que provavelmente aqui só tem trigo, né? Não vai haver a separação. Jesus vai mandar os ceifeiros dele no fim da ceifa para juntar, para ir para o celeiro, que é o reino de Deus, que é as mansões celestiais. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo foi um homem muito sábio, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele mesmo preso lá em Roma, prestes a ser morto, ele escreveu uma carta ao Timóteo, ao seu sucessor. Então, foi lá em 2 Timóteo 4, versículo 4. Ele diz assim, desconjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de vir julgar os mortos na sua vida e no seu reino. Então quem vai julgar as pessoas é Jesus na sua vida. Que pregue a palavra, e ides a tempo e fora de tempo, e corrija e repreenda com longanimidade e doutrina, porque virá tempo que muitos não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, e voltamos à fábula. Ele diz, mas tu seja sóbrio, só em tudo, sofre aflição, faz a obra, cumpre com o teu ministério, faz a obra de um evangelista, porque eu já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Aí aqui ele vai colher o que ele plantou. Mas desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo e juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amem a vinda de Jesus. Então aqui, apóstolo Paulo morreu satisfeito. Ele estava sabendo, a coroa da vida eterna estava esperando por ele. Então Jesus Cristo carregou aquela coroa de espinho, como eu já disse aqui uma vez, para que hoje nós pudéssemos um dia receber a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, Jesus também uma vez, já foi pregado várias vezes aqui, disse para o discípulo, já está no barco, que eles iam para o outro lado. Entra no barco e passaremos para o outro lado. Que foi naquele dia que o barco enfrentou aquela grande tribulação no mar, e o mar se enfureceu.
E quando Jesus entrou no barco, Jesus não dormiu logo não. O mar da Galileia era um mar grande, é um mar grande. Então Jesus não entrou dormindo no barco. Jesus já dormiu no barco, ele já estava bem longe da praia. Então Jesus estava com a intenção de ir lá em Gadara, visitar o Gadareno. Então quando Jesus provavelmente passou da divisa da Galileia para a divisa das províncias de Gadara, que era no meio do mar, quando ele atingiu o meio do mar, o mar se enfureceu. Será que foi a água que se enfureceu? Foi o demônio, porque sabia que ele ia visitar o Gadareno. Então os discípulos ficaram preocupados, com medo de morrer afogado. Eu sei que não foi fácil mesmo. E chamaram Jesus. Jesus estava dormindo com a cabeça no travesseiro, numa almofada. Então Jesus acalmou o mar e disse para ele: homem de pequena fé. Porque lá atrás Jesus tinha dito: entremos no barco e passaremos. Ele não falou que ia voltar do caminho. Passaremos para o outro lado. Então eles não acreditaram em Jesus. Então quando Jesus pisou os pés do outro lado, na província de Gadara, lá nas campinas de Golã, nas 10 cidades de Decápolis, porque eram as 10 maiores cidades lá de Gadara. Lá de longe, o Gadareno, aquele que nós sabemos que tinha uma legião de demônio, quando viu Jesus, ele correu, ele em pessoa, não era o demônio, foi ele em pessoa, correu até Jesus, se prostrou aos pés de Jesus e adorou. Adorou. Ele plantou, ele adorou a Deus. Depois que Jesus fez todo lavagem nele, tirou todo o demônio, nós sabemos que ele queria acompanhar Jesus. E Jesus disse para ele: não dá de tu vir comigo não, tu vai e vai na tua parentela e mostra o que aconteceu contigo, as maravilhas que aconteceu contigo. Então acredita, meus irmãos, que aquele homem ali, individualmente, foi o primeiro homem que Jesus mandou ir pregar o evangelho dele. Ele individualmente, ele foi sozinho em todas as cidades das Decápolis, pregando a palavra de Jesus e mostrando como é que ele estava, a maravilha que tinha acontecido com ele. Nós sabemos que na história, agora um pouco tempo, descobriram uma igreja antiga. Lá depois levantaram até uma igreja, e eu acredito que teve pastor, que as pessoas pregaram a palavra de Deus lá. Descobriram uma igreja subterrânea agora, antiga, lá em Gadara. E quem foi que pregou essa palavra? Foi esse Gadareno, que era um homem endemoniado, e Deus fez uma transformação, igual fez com Paulo. E eu acredito que ele foi pregar a palavra de Deus, e foi uma palavra eficaz, e muitas pessoas foram transformadas por causa da palavra de Deus. E Pedro plantou, mas Pedro plantou aonde? Plantou. Nós sabemos que Pedro, ele era pescador. Pedro era pescador e ele pescava no lago de Genezaré. Ele tinha 2 amigos que eram João e Tiago, filhos de Zebedeu. Então eles tinham pescado uma noite toda e nada eles tinham apanhado. E Pedro estava ali na praia do lago de Genezaré, lavando a sua rede. Porque peixe que era bom, que ele queria, ele não pegou. Mas o que ele não queria pegar, que era a sujeira, ele pegou. Então quem não lava a sua rede, mas irmão, apodrece as suas malhas, como eu falei antes, né? Então Pedro estava ali, encabulado, porque não tinha pegado peixe. De repente ele levanta o seu olhar e enxerga lá no fim da praia o Nazareno, o leão da tribo de Judá, o filho da irmã Maria, o rei do rei, senhor do senhor, caminhando, e uma multidão mal educada o apertando. Então, mas eu acredito que naquela areia estava ficando as marcas dos pés de Jesus, porque ali ele vinha pisando naquela areia e deixando as suas pegadas, as suas marcas. Mas infelizmente aquela multidão que vinha ali atrás dele apagou. E eu quero dizer para vocês, amados irmãos, que lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: todo aquele que aceitou Jesus como o Salvador da sua vida, ele foi selado com a marca do Espírito Santo. Então eu quero dizer para os irmãos que não deixe nada deste mundo, obstáculo nenhum, multidão nenhuma, apaga essa marca que Jesus fez em você, que Jesus fez em mim, que foi nos lavar com o seu sangue precioso, o sangue carmesim que ele derramou naquela cruz. Então Pedro, sem entender muito bem, e ali tinha mais de outros barcos, não tinha só o de Pedro não. E Jesus veio,
justamente para o barco de Pedro. Por que ele entrou no barco de Pedro? Porque ele estava procurando um barco vazio. Aqueles outros provavelmente estavam cheios. Então nessa noite, amados irmãos, eu quero dizer para vocês, se você está aqui cheio do Espírito Santo, tudo bem, fique feliz, você vai transbordar. Mas se você estiver vazio, o teu barco estiver vazio, hoje o Espírito Santo vai te encher, e você vai transbordar, e você vai ser testemunha de Jesus, porque nós só ser batizado com o Espírito Santo, mas também tem que receber o poder do Espírito Santo para que a palavra seja eficaz, para que a palavra transforme, para que o Espírito Santo convença o pecador do pecado. Então Jesus ali subiu no barco de Pedro e mandou ele acorar bem, e disse que ia fazer do barco dele um púlpito. Então Pedro ficou ali, Jesus pregando para a multidão, e acredito que Pedro olhava para o sol, né, já com sono, pensando de pescar amanhã, né, porque o pescador dorme de dia, e Jesus continuando pescando, mas ele estava ouvindo a palavra. Depois que Jesus termina, Jesus diz para ele: agora Pedro, leva o teu barco para o mar, porque nós vamos pescar. Aí Pedro se espantou: mas como? Pode ter dito, né, trabalhei a noite todinha, e hoje de dia, o povo tomando banho na água aí, animal, e gente lavando roupa, barco para todo lado, como é que eu vou pescar? Mas ele, amados irmãos, disse: mais sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então, amados irmãos, isso aí foi tudo para Pedro. Aí isso aí foi uma porta que Pedro abriu diante de Jesus. Aí nós sabemos que Pedro lançou a rede e se encheu de peixe. Foi tanto que rompeu-se a rede. Para não poder o barco ir a pique, ele chamou os outros companheiros e ambos encheram o barco. Então, quando Pedro viu tudo isso, Pedro plantou. Aonde que ele plantou? Porque ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então ele se humilhou e plantou. Nós sabemos que Pedro teve os altos e baixos na sua vida, mas depois Pedro, ele foi um homem usado pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, para levar a sua palavra e fazer notório do Evangelho de Jesus. Nós sabemos que ele entrando na igreja de Corinto, né, na igreja da Porta Formosa, e lá tinha um coxo que estava 38 anos ali, foi colocado em frente à Porta Formosa pedindo esmola. E ele viu Pedro e João subindo ao templo, e aí pediu esmola ao Pedro, a eles. Então Pedro disse: e João, olha para nós. Então, amados irmãos, quando nós olhamos para o homem de Deus, para o homem que tem o Espírito Santo, é diferente. Aquele homem olhou para ele, e olhou para ele já pensando de receber alguma coisa, não era só dinheiro. Olhou para ele já pensando em receber alguma coisa, né? Não foi só dinheiro, e ainda bem que ele olhou. Então Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Então Pedro foi um homem usado por Deus, porque ele plantou. Eu sei que ele não deu nenhum peixe daqueles peixes que ele pegou para a igreja, para Jesus, mas ele plantou porque ele adorou. Então, amados irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos: quer bênção? Adora a Deus. Quer colheita de bênçãos? Adora a Deus. Quer colher a promessa que Jesus fez para nós? Adora a Deus. Porque quando aquela mulher samaritana estava conversando com Jesus, que ela achou ele tão importante, que disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, porque ele era o monte Gerizim, porque os samaritanos consideravam o monte das benções. Aí Jesus disse para ela: mulher, crê-me que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não sabe. Muita gente está adorando o que não sabe, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação ela vem dos judeus. E ele disse: e a hora é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem, porque Deus é espírito, e importa os que o adorem em espírito e o quê? Em verdade. Então tem gente que adora a Deus, mas não com verdade. Então vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque assim o céu vai se abrir, e Ele vai ouvir, e Ele vai derramar bênção sobre nós, porque Ele tem muita bênção. Deus é o dono do ouro e da prata. Então Ele vai ouvir a oração daqueles que buscam Ele, aqueles que oram com verdade.
Então, amados irmãos, quer colher bênção, quer colher graça, ora a Deus e seja grato por tudo que Ele te fez. Então o apóstolo Paulo aqui, ele também reuniu os discípulos, no texto fala aqui, dele, como Tito era um, e foi à igreja de Macedônia, e lá ele foi colher donativo para os crentes que ele perseguia, lá em Jerusalém. Viu como o homem ficou transformado, um homem abençoado, foi conseguir donativo, conseguir cereais, porque ele sabia que os crentes lá da igreja primitiva estavam passando por dificuldade. Então ele deixou de perseguir e ainda ajudou financeiramente. Então, amados irmãos, vamos estar firmes na palavra de Deus, com os pés firmes nesse barco, com os olhos focados naquele objetivo, porque eu tenho certeza, amados irmãos, se nós fizermos assim, nós vamos chegar do outro lado cantando a vitória, amados irmãos, e vamos entrar pelo portão celestiais e receber das promessas, a promessa da mão do Senhor, a coroa da vida eterna que Ele guardou para Paulo, guardou para mim e para você, é para nós. E nós vamos viver uma vida eterna com Cristo Jesus, porque a salvação ela é ganha aqui na terra. Desceu a terra sem salvação, adeus. Aqui nós somos desce carimbado, é salvo ou perdido, morreu se segue-se o juízo. Então vamos estar nos caminhos do Senhor, acreditando fielmente que Jesus vem buscar a sua igreja e vai nos levar até a presença de Deus e vai dizer: Pai, aqui os filhinhos que tu me deste, nenhum se perdeu. Então eu dou glória a Deus por isso e agradeço a oportunidade, amados irmãos, e peço desculpa aos irmãos, não sei se passei do tempo, mas tudo isso é para a glória de Deus e para a honra dele, porque nada é para nós, tudo é para Ele, e assim eu agradeço em nome de Jesus.